sejam bem-vindos! Eu sou a Valéria Oliveira e eu te ensino a fazer tuas próprias roupas ou construir o teu negócio de moda. E hoje aqui eu tô inaugurando, vamos dizer assim, o que a gente já vem fazendo, né? Que são esses encontros de live, mas eu vou inaugurar um nome, tá? Vou chamar esses encontros aqui de Alinhava essa ideia, tá? Então, hoje a gente tá tendo aqui o nosso primeiro Alinhava, que é esse momento onde eu te trago alguma informação, eu te falo sobre alguma coisa que tu vai pegar, que em algum momento tu vai aplicar isso, tanto na construção das tuas peças, quanto no teu negócio, e que vai ser muito importante. Tem também aqueles nossos encontros que são mais densos, né? Mais práticos, de colocar mais a mão na massa. E aqueles a gente vai chamar de um outro nome, mas eu vou revelar só quando a gente tiver esses encontros, tá? E hoje aqui, então, eu resolvi falar sobre pesquisa. 4 pesquisas que você precisa fazer antes de construir o seu produto ou o seu negócio de moda. Não dá para não fazer essas 4 pesquisas, tá? Inclusive, eu fiz ali, né, uma enquetezinha, não uma enquete, uma caixinha de perguntas, né, nos meus stories, perguntando quais seriam essas 4 pesquisas. E teve respostas ali muito boas, com outras pesquisas também, que a gente precisa, que são importantes nesse processo, mas hoje eu vou falar de 4, tá? 4 pesquisas que não dá para ficar sem antes de começar o seu produto ou o seu negócio de moda, que são muito, muito importantes. E eu começo dizendo aqui que sempre que a gente vai produzir algo, tá? Seja uma roupa, né, um produto, que aqui a gente tá falando de moda, então sempre que a gente vai pensar num produto, que a gente vai produzir alguma coisa, ou, né, já para quem tá iniciando no seu negócio, né, a gente precisa ter em mente que produz para alguém, tá? Alguém vai consumir esse nosso produto. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente o tempo todo. Quem é essa pessoa que vai consumir o meu produto, tá? Independente de moda ou não, todos os segmentos, tudo que é feito, né, precisa passar por esse processo de entender quem é o consumidor, quem é esse público que vai consumir determinada coisa, né, aquele produto, tá? Então eu costumo falar, né, que essa parte, esse processo, quando a gente está buscando entender quem é essa pessoa que vai consumir, né, a gente tem que se colocar nessa posição de pesquisador realmente e entender que a gente está pesquisando comportamento, tá? A gente se torna um investigador de comportamento. Por quê? Porque se eu quero que essa pessoa adquira o meu produto, eu preciso conhecer tudo sobre ela, sobre os costumes, sobre os hábitos, né? O local onde ela vive, quem ela é, do que ela gosta realmente, para que eu tenha mais assertividade e possa realmente produzir algo, construir algo que vai atender as necessidades ou o desejo dessa pessoa, tá? Então a gente tem que investigar comportamento. E lembrando, esse processo acontece na construção de qualquer produto. Mas falando aqui especificamente sobre a moda, olá! Falando especificamente aqui sobre a moda, essa então é uma das pesquisas que a gente obrigatoriamente tem que fazer antes de desenvolver o nosso produto ou o nosso negócio. Que é o quê? Pesquisa de comportamento. Mais especificamente, pesquisar sobre o público, tá? Então, essa é uma pesquisa muito, muito importante. E aí, quando a gente vai falar de pesquisa, né? Existem 2 tipos de pesquisa que são bem conhecidos, você já deve ter ouvido falar esse nomezinho, que é pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, tá? E só para esclarecer aqui, dependendo do que você vai pesquisar, né, ou sobre o que, tá, vai ser melhor aplicada uma ou outra,
tá? Então, não tem essa, né, de que uma é melhor do que a outra. Vai depender do que você está pesquisando, em que momento, qual é a sua finalidade de pesquisa para entender qual aplicar, tá? Mas aqui só pra gente entender no rapidão, pesquisa quantitativa fala de quantidade. Então é uma pesquisa muito preocupada com números, tá? Muito preocupada com números. Então a gente vai pesquisar um monte de pessoas para ver o que esse monte de pessoas... Oi! Para ver o que esse monte de pessoas então acha sobre determinada coisa, tá? E uma pesquisa quantitativa, aliás, qualitativa, tá? Vai nos trazer uma resposta mais detalhada, mais específica, tá? Onde a gente tem que cruzar a informação do que é real para o que é sensorial. Então, quando a gente está querendo descobrir desejos, né, ou necessidades, é muito importante aplicar essa pesquisa qualitativa, porque eu tô me importando com a qualidade, né, a profundidade daquilo que a pessoa vai me falar, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, né, bem... Lembrando que essas duas pesquisas, elas podem ser aplicadas em qualquer um desses 4 temas que a gente vai falar aqui, tá? Mas, então, vamos dar um exemplo. Eu tô querendo construir bolsas de maternidade, tá? Tô começando meu negócio agora e eu quero começar a produzir bolsas de maternidade. Então eu posso fazer uma pesquisa para descobrir sobre o meu público, que é essa primeira pesquisa que a gente está fazendo sobre comportamento, sobre público-alvo. Então, eu posso fazer uma pesquisa quantitativa para entender, por exemplo, se eu sei que eu sou pequena, eu tô começando agora, então eu vou querer atingir só a minha região, só a minha cidade, né, ou só o meu estado, enfim. Eu vou descobrir quantas pessoas, né, quantas mulheres estão grávidas, quantas mulheres já fizeram enxoval. Eu vou saber números para entender se existe a necessidade do meu produto, tá? Agora, né, se essas pessoas já fizeram enxoval, então já compraram, quando compram, né, de onde que compram? A maioria dessas pessoas compra da internet, compra em loja física, compra da cidade mesmo. Eu quero entender quanto, para ver a necessidade, tá? Agora, se eu quiser mais detalhes sobre esse meu público, né, porque não basta eu construir uma bolsa de maternidade, eu preciso construir uma bolsa de maternidade que atenda, além da necessidade, os desejos dessa pessoa, tá? Ela precisa estar contente com aquele produto que ela está adquirindo. Então, eu vou entender, eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, tô confundindo aqui as palavras, tá? Eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, então, que pode ser através de uma entrevista, de um questionário. Então, eu vou pegar um número lá de mulheres, né, vou entrar em contato e vou tentar entender o que realmente é importante nessa bolsa de maternidade. Eu gosto de bolsos, porque eu preciso separar, eu gosto de organizar tudo. Então, o lugar que vai pra fralda, o lugar que é de tal coisa, né, vai ter a mamadeira, vai ter o lugar da roupinha suja. Eu queria que tivesse um saquinho lá dentro que tivesse esse espaço para roupa suja. Outra vai dizer, né, não, eu já tenho, né, mãe, aquela correria, aquela coisa, então já tem a minha bolsa, daí tem mais a bolsa da criança, né? Eu queria uma bolsa que eu pudesse usar e que não fosse identificada exatamente como, essa é a bolsa, né, do bebê, da criança, mas uma bolsa então que eu pudesse circular tranquilamente aí em vários espaços, me sentisse à vontade com essa bolsa e que ali coubesse então todos os meus pertences, mais o pertence da criança. Então a gente está descobrindo coisas que são relevantes. É muito mais do que descobrir que aquela mãe vai precisar de uma bolsa de maternidade. A gente quer entender então dentro dessa bolsa, né, o que ela realmente espera para ela adquirir esse produto, porque é isso que vai fazer a diferença na hora dela escolher. Eu vou comprar essa ou essa.
ela vai escolher aquela que atender mais a necessidade e o desejo dela, tá? Então aqui a gente, só para entender rapidinho a diferença de uma pesquisa qualitativa para uma pesquisa quantitativa. Lembrando que não tem nenhuma é mais importante do que a outra, tá? Só vai depender do momento, do que você quer descobrir, qual a finalidade para poder se aplicar. E dentro dessa primeira pesquisa que a gente está trabalhando aqui de público-alvo, né? A gente pode então aplicar as duas, mas é importante a gente investigar o comportamento dessas pessoas que a gente quer atingir, tá? Dentro da pesquisa qualitativa, existe também outras formas da gente investigar esse público-alvo, tá? Uma forma é a forma de observação. Então, o que vai acontecer? Eu quero entender mais sobre, né, sobre os adolescentes, tá? Eu quero entender aí o que tá movendo os adolescentes agora, então, né, que é totalmente diferente da minha época de adolescência. Então, eu tô querendo entender como que é agora. Eu vou observar, eu vou para os lugares onde eles estão e vou descobrir, então, todas essas coisas que a gente falou. Hábitos, costumes, o que eles comem, o que eles escutam, os lugares que eles frequentam, as companhias, né? O que eles gostam, o que eles não gostam principalmente, tá? Então eu vou observar. A observação é um tipo de pesquisa qualitativa, porque eu tô querendo ir mais a fundo, tá? Eu tô querendo descobrir, se eu sei que eles frequentam o shopping, os adolescentes, né, eu quero ir mais a fundo. Então eles vão pro shopping para fazer o quê? Né? Que tipo de lojas? Eles entram nas lojas? Não, eles só vão para a praça de alimentação, né? Ou eles só se reúnem na frente do shopping? É um ponto de encontro? Então eu quero descobrir, então eu vou observar. É um tipo de pesquisa qualitativa, tá? Um outro tipo que a gente tem é uma observação participativa, né? Então eu quero entender, seguindo no mesmo exemplo aqui dos adolescentes, eu quero entender mais sobre eles. Tô vendo que eles estão ali numa rodinha, né? Estão praticando algum esporte, ou, né, estão, sei lá, tocando algum instrumento, cantando. Eu vou pedir para participar. No momento que eu peço para participar, eu consigo sentir o ambiente, eu consigo sentir, né, realmente o que é importante para eles, por que eles estão agindo daquele jeito, tá? Então essa também é uma outra forma. Uma coisa, né, muito clara dentro dessa pesquisa qualitativa, né, que a gente faz no automático e ninguém se dá conta. Então esse tipo de pesquisa participativa é muito comum sempre que a gente tem curiosidade sobre alguma coisa. Então eu quero entender mais sobre alguma coisa, eu vou lá, né, e vou participar, eu vou descobrir sobre aquilo. Então, sei lá, né, pensa aí, tem uma religião, gente, eu quero descobrir mais sobre alguma, né, como que funciona. Eu vou lá e participo. Então, de certa forma uma pesquisa, né, eu tô entendendo e de forma qualitativa, porque eu tô observando e participando. Outra forma disso é a entrevista, tá? Entrevista e aplicação de questionário. Quando eu for pesquisar sobre esse meu público, quando eu for entrevistar esse meu público, né? Então, selecionei ali 10 pessoas do meu público e eu vou entrevistar. Ou vou aplicar um questionário. É um tipo de pesquisa qualitativa também, porque eu tô querendo saber mais a fundo, né? Eu tô querendo gerar essa conexão entre o que é real, material, tá? E com aqueles desejos, que é o que tá lá dentro dessa pessoa, tá? Que é o que ela, muitas vezes, eu tenho que saber perguntar para que ela me diga. Então, por exemplo, tá? Vamos falar tô querendo desenvolver um produto mais sustentável. Tô querendo desenvolver um produto mais sustentável. E aí eu preciso entender qual a importância disso pro meu público. Então eu vou perguntar. Eu não vou perguntar para ele se é importante para ele uma peça sustentável, porque provavelmente ele vai me responder que sim, tá? Isso já tá, né, no conhecimento
de grande parte das pessoas, já tá tomando consciência, né? Grande parte das pessoas já estão tendo essa consciência. Então ele, obviamente, vai dizer que sim, que é muito importante. Mas, para eu ter certeza que é importante, eu posso perguntar, por exemplo, assim, se ele tem alguma prática no dia a dia, né, que leve a isso, a um movimento mais ecológico, mais sustentável. E qual seria essa prática? Porque não basta ele me dizer que sim. Ah, sim, sim. Ele pode me dizer até por receio, né, por querer ser algo que ele ainda não é. Então, se ele pergunta isso, se ele faz de alguma forma, tem alguma prática no dia a dia, né, mais sustentável, mais ecológica, e qual seria? Essa é uma pergunta. Então aí sim tu vai ter certeza e vai saber o nível de importância disso para essa pessoa. Além dessa pergunta, a gente pode aprofundar mais. Ah, então tá, ele vai te dizer, olha, eu separo o lixo, eu desligo o chuveiro quando eu tô tomando banho, eu não passo as minhas roupas, então eu economizo a energia assim, sei lá, tá? Ele vai dizer práticas no dia a dia dele que levam a esse entendimento mais ecológico, mais sustentável. Então tá, e aí agora, para aprofundar mais, pergunta se ele fala dessa importância para outras pessoas, para os familiares, para os amigos. Porque se ele comenta isso, olha, eu faço isso lá em casa, né? Ou tô lá na casa da irmã, da prima, da sogra, olha, quem sabe tu faz assim, assim, assim. Se ele dá dicas sobre essas práticas que ele tem no dia a dia. Se ele realmente der essas dicas, então é porque isso é muito importante para ele. Além da transformação nele, ele quer que as pessoas ao redor se conscientizem dessa importância. Então ele divulga isso, né? Ele incentiva. Então eu realmente tenho certeza de que essa é uma prática que seria um produto muito bem aceito para o meu público, tá? Então essa é uma das maneiras. A gente tem que saber como perguntar. E lembrando então que a gente está investigando o comportamento dessas pessoas. A gente tem que querer saber tudo delas, tá? Quanto mais a gente souber, quanto mais a gente entrar nos porquês, no como, mais assertivo a gente vai ser. Deixa de ser só um produto que eu tenho uma afinidade, gostei, achei bonito, para ser algo que realmente me representa. Realmente eu percebo a necessidade, realmente eu quero, realmente isso está condizente com a minha realidade, com aquilo que eu vivo, né, com aquilo que eu gosto, tá? Então é importante aprofundar muito sobre o público-alvo. Sempre tenha muito claro quem é e descubra tudo sobre a vida dessa pessoa, tá? Um outro que a gente tem é uma outra pesquisa, lembra que a gente falou de 4, né? Essa é a primeira pesquisa de público-alvo, tá? Outra que a gente tem, ou de comportamento, tá? Outra que a gente tem é pesquisa de mercado. O que isso significa, tá? Tô começando o meu negócio, tô construindo as minhas peças, e aí como é que eu vou saber sobre quanto cobrar, qual a necessidade realmente daquela minha peça? Eu preciso entender como está o mercado daquele produto que eu estou desenvolvendo. Como que tá? Como que estão os meus concorrentes? Né? Eles estão conseguindo esse produto, porque quando a gente fala de concorrente, é na verdade uma pessoa que produz não exatamente o seu produto, mas um produto similar, que tem identificação com o que tu faz, né? Com aquilo que tu produz. Então, essa pessoa, esse concorrente, ele tá conseguindo, né? Ele tá progredindo, tá crescendo, tá dando certo, né? Como que é a aceitação desse produto? E aí eu entendo, se tá dando certo, o que tá dando certo? Eu não vou copiar, eu vou entender para aplicar no meu. Então, o que tá dando certo e o que não tá dando certo? Não adianta eu só querer produzir algo
que não exista necessidade ou que não vai ser vendido, tá? Então, por exemplo, assim, sei lá, eu tô lá na Bahia, que é verão o ano inteiro, tá? Eu tô lá no Nordeste, enfim, que é verão o ano inteiro, e eu chego lá e eu quero produzir casaco, né? Casacos de lã, casacos... Será que vai ter aceitação? Pensando em produzir para as pessoas daquela região. Até que ponto vai ter aceitação? Eu posso ser apaixonada por isso, é o que me move, é o que eu realmente gosto de produzir, mas será que vai ter aceitação? Será que as pessoas vão entender a necessidade daquele produto? Será que elas vão conseguir usar mesmo que entendam a necessidade? Né? Então eu preciso entender o mercado. Qual que é a necessidade desse meu produto? Tá? Se não é necessário ali na Bahia eu produzir um casaco desses, então qual outro espaço caberia o meu produto? Em que outro lugar eu poderia oferecer? Provavelmente para as pessoas do Sul teria uma aceitação maravilhosa. Então se eu tiver condições de produzir lá mesmo na Bahia, mas ofertar para onde tem necessidade, desejo, com certeza vai ser um produto muito mais validado, né? Muito mais aceito, tá? Agora, eu também posso modificar, né? Alterar o meu produto, se adaptando para aquela necessidade. Eu gosto realmente de fazer casaco, mas eu entendo que não tem necessidade. Eu faço esse casaco e não vende. Por que ele não vende? Porque ele é muito quente pro lugar onde a gente vive. Ah, tá, então eu vou adaptar. Eu vou fazer esse modelo num tecido muito mais leve, muito mais suave, né? Ou usando uma outra estratégia, ou atingindo um público que viaje muito, Europa, enfim, sei lá, tá? Então eu tenho que fazer essa pesquisa de mercado, que é entender qual a necessidade do meu produto, se encaixa para o meu público, se encaixa, né, para o lugar onde eu tô, qual seria a aceitação e dentro disso, gente, o preço, tá? Então é muito importante olhar para os concorrentes nesse sentido, de entender se realmente existe aquele produto, porque tem uma linha, né, muito tênue aí, uma linha que separa duas coisas que são muito importantes. Uma coisa é eu pensar num produto inovador, que não tem, mas eu entendo a necessidade, eu sei, é que as pessoas ainda não se deram conta disso, mas eu sei que quando eu lançar esse produto, vai arrebentar, porque eu sei que existe a necessidade das pessoas terem esse produto aqui, então eu posso investir. Outra coisa, isso é entender o mercado. Eu sei que existe a necessidade e eu sei que quando eu tiver, as pessoas vão pagar por esse produto, porque elas vão perceber, elas vão entender, meu Deus, era isso que eu queria e que não tinha, sabe? É muito comum isso na área da alimentação também, tá? Então, às vezes a gente fica querendo, né, sei lá, na minha cidade tem uma pizzaria, tem uma hamburgueria, tem isso, tem aquilo, mas não tem um lugar de hambúrguer assim. Tem um hambúrguer, mas não tem assim, né? Com esses e esses ingredientes, com tal e tal receita. Então, é muito comum, né? Na área da alimentação também a gente perceber isso. Então, uma coisa é você entender que não existe ainda o seu produto e que tem a necessidade. E outra coisa é você querer forçar uma aceitação que não tem como existir. E aí, então, olhar para o seu concorrente é saber se já tem alguém fazendo, tem mais chances de ter uma aceitação. Porque se ele tá lá, se ele tá sobrevivendo, se ele tá vendendo, é porque tem quem compre.
Então, já é aí uma diquinha de que não, pode ser que realmente tem. Mas aí eu preciso entender se ele tá vendendo mesmo, né? Ele tá passando perrengue e quanto que as pessoas estão dispostas, né, a investir nesse produto. Então, conheça o seu mercado, conheça, né, o seu produto, para quem você quer vender e onde você quer vender, tá? Entendendo isso, você vai saber precificar de maneira certa, as pessoas valorizarem o seu produto, vai gerar essa necessidade, vai gerar o desejo, tá? Então é muito importante saber se aquilo que você planeja está alinhado com a necessidade e com o desejo, tá? Outra que a gente tem é uma pesquisa regional. Aqui nessa eu tenho inclusive, tá? Um exemplo meu para trazer para vocês. O que acontece? O que é uma pesquisa regional? A gente estava falando de mercado para entender a necessidade do produto. Uma pesquisa regional é diferente disso, tá? É entender muito mais o que está por trás. Então vamos entender se na minha região, tá? Se na minha região é possível de executar o meu produto. Você já pararam para pensar? Não basta eu querer. Cada região, vamos dizer assim, se especializa, né, em uma área, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, aqui em Santa Catarina, tá? A maioria das regiões aqui de Santa Catarina trabalha com malha. Malha, tá? Se a gente pensar lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem bastante tricô, né? Uma produção bastante nesse sentido, tá? Então a gente precisa entender o local onde eu vivo, fazer essa pesquisa regional. O que ele me oferece? Porque quando eu vou fazer o meu produto, eu vou passar por essa dificuldade. Seja de matéria-prima, seja de mão de obra, tá? É muito importante a gente entender isso. Então, por exemplo, assim, lá na Amazônia, a gente tem uma produção de couro muito grande, né? Se a gente olhar para a Bahia, para o Nordeste, a gente tem uma produção de algodão. Se a gente pensar em Florianópolis, a gente tem rendeiras. Então, qual lugar que eu tô e o que ele me oferece? Para saber se o produto que eu vou produzir vai ter condições de ser produzido aqui. E aí o exemplo que eu trago para vocês é o seguinte. Quando eu tava produzindo, né, tava com a minha marca ativa, que era a Airela, eu produzia peças de alfaiataria. E eu vivia ali na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, né, que então é ali Itajaí, Brusque, tá? E aquela é uma região muito voltada pra malharia. E aí eu passava um perrengue danado. Então, por que eu passava um perrengue danado? Porque eu não encontrava matéria-prima para o meu produto. Eu tinha uma indústria, né, de camisaria, maravilhosa, referência, Renovil, que era ali, pertinho. Então, para esses produtos, ok, eu tinha fonte, eu tinha de onde tirar. Agora, para produtos mais pesados, então casacos, né, eu passava um perrengue danado. De onde eu vou tirar esse tecido? Então eu vou comprar de São Paulo? De onde que eu vou comprar? Como que eu vou adquirir essa matéria-prima? Não basta só, né, a matéria-prima, a questão da produção. Se é uma região muito voltada para a malharia, quando eu chegava com o meu produto, né, quando eu ia atrás de costureiras para confeccionar a minha peça, eu não encontrava. Porque todas elas
né? A maioria dizia que não trabalhava com aquele produto. Que trabalhar com malha, né? Enfim, elas iam fazer 50, 100, 500 peças em um dia, enquanto elas iam fazer uma peça daquelas minhas. Porque uma daquelas, né, do tipo de peça que eu produzia. Porque é completamente diferente. Completamente diferente. Na malha a gente pode ter peças muito mais básicas, né? E na alfaiataria eu tinha peças muito rebuscadas em acabamento, em recortes, né? A matéria-prima, como eu disse, muda. Se a matéria-prima muda, muda o maquinário, muda a regulagem da máquina, muda os materiais que eu vou utilizar, agulha, linha, tudo. E aí eu passava um perrengue. E vai ver se a gente pensa nisso na hora de fazer. Ninguém pensa. Por isso eu tô te trazendo aqui 4 pesquisas que você tem que fazer obrigatoriamente antes de começar o seu produto ou seu negócio de moda. Isso que eu tô te dizendo, que eu tô te contando desse meu perrengue, dessa história, não é pra te desmotivar, não é pra te não fazer, mas é pra te ter consciência de que talvez não vai ser tão fácil assim. E que se você tá querendo investir mesmo assim nesse produto, você tem que ter boa vontade, né, de ir atrás de outros lugares, de treinar alguém para produzir para você, de quem sabe adquirir o seu próprio maquinário, de trazer matéria-prima de outros lugares. Então precisa investir de uma maneira diferente, tá? Talvez não dê para terceirizar o seu trabalho. Então é preciso pensar sobre isso, tá? Esse é um exemplo assim muito, muito claro para vocês entenderem, porque uma coisa influencia na outra. Agora, se eu quisesse produzir moletom, se eu quisesse produzir camiseta, se eu quisesse produzir qualquer coisa dessas, tava cheio. É cheio de indústrias naquela região. Sobrevive disso, né? É um polo. Então, assim, tanto para matéria-prima, né? Tecidos, enfim, quanto produção. As pessoas são especializadas naquele tipo de produção. Elas adquirem maquinário para isso. As lojas de tecido, de aviamento, fazem parceria com as indústrias desse tipo de tecido, os aviamentos, tudo, né, vai contribuir para que seja produzido aquele tipo. Então não é que não possa ser produzido uma outra peça, um outro tipo, né, de matéria. Pode, mas você tem que estar disposto a encarar esses desafios que vão surgir com certeza. Então talvez se você está iniciando, né, se você é novo nesse processo, tenha consciência disso. Faça essa pesquisa para ver se você tem condições de encarar esses desafios aí, essas dificuldades que vão surgir, tá? E uma outra, que é a 4ª pesquisa que a gente vai falar aqui, o 4º tipo de pesquisa que a gente tem que fazer é sobre tema de coleção, tá? Então, o que a gente tem que trabalhar nisso? Lembrando, né? O meu tema, ele tem que estar alinhado obrigatoriamente com as necessidades, com os desejos, com os interesses, com os hábitos, com os costumes, com aquilo que é importante para o meu público-alvo, que é lá aquela primeira pesquisa que a gente fez sobre o comportamento dessas pessoas que vão adquirir o nosso produto, tá? Então, quando eu vou pensar na minha coleção, eu não posso simplesmente, viajei para tal lugar e voltei super inspirada, quero fazer uma coleção sobre isso. Não é o seu interesse, é o interesse do público, são eles que vão comprar. Se a tua inspiração corresponde aos interesses desse público, então esse público gosta de viagem, gosta desse lugar para onde você foi viajar, aí sim, você pode casar esse interesse. Se não, jamais coloque o seu interesse, né, acima do interesse de quem vai comprar o seu produto, tá? Então, eu vou buscar a inspiração para esse meu tema de coleção. O que é o tema de coleção? É um norte, porque quando eu vou criar uma coleção, eu estou criando um conjunto de peças.
seja 3 peças, 5 peças, 10 ou 100, dependendo do meu tamanho, tá? Para quem eu vou produzir. Então, essa coleção, ela precisa ter, como é que eu posso falar? Ela vai se combinar, né? Interesses, tá? Eu não posso olhar para uma peça e olhar para outra e achar que elas não foram inspiradas na mesma coisa. Uma coleção conta uma história sobre alguma coisa, tá? Então eu não estou fazendo uma peça única, eu estou criando uma coleção. Precisa existir essa ligação entre as peças, né? Esse nó que vai conectar elas, tá? Então, quando eu penso numa coleção, eu preciso pensar num tema. Esse tema vai me trazer informações sobre forma, sobre volume, sobre cores, sobre texturas, para poder desenvolver essa peça, tá? Então, sei lá, se eu vou me inspirar em algum rei, algum reinado aí, sei lá qual rei, tá? Escolhe um rei aí pra ti. Mas o que eu vou olhar que vai me inspirar a construir essa coleção? Eu vou olhar para arquitetura, né, que se tinha naquele momento. Eu vou olhar para tapeçaria. Eu vou olhar para as armaduras. Eu vou olhar para a indumentária. Eu vou olhar pro tipo de fala, né, de escrita, de comunicação que se tinha. Eu vou olhar para tudo que era um costume daquele rei, daquele reinado, né, do local onde ele vivia. Então essa é a minha inspiração, desde que isso esteja totalmente alinhado com o meu público. Então é um público que se interessa muito, né, por história, por, né, N coisas. Então, ok, vou buscar essa inspiração, esse meu tema, e aí eu preciso fazer essa pesquisa, então, olha só que legal, né? Se eu sou alguém que tenho muito interesse em história, posso ser um historiador ou não, mas eu tenho interesse, faz parte da minha cultura, buscar isso, olhar para o passado, né? E aí eu vou lá e te ofereço, eu conheço, eu sei que tu gosta disso, porque eu fiz uma pesquisa do meu público. Então eu sei que isso é muito importante para ti, todo o contexto histórico. Eu sei que isso é importante. Então eu vou lá e eu vou desenvolver uma coleção, tá? Te dizendo que essa coleção foi inspirada no rei Arthur, tá? Então, tu vai ficar assim, caramba! Como assim? Me mostra mais isso. Olha só, e daí esse detalhe aqui é de tal coisa, essa manga representa, né, a armadura de não sei o que. Eu sei que tu gosta de peças mais estruturadas, né, aqui em cima, né, faz parte da tua essência, tu gosta de peças assim. Então, eu fiz questão de me inspirar nessa armadura aqui, não sei o que, desse período. Essa pessoa vai pirar. Caramba, eu quero isso aqui pra mim, ela vai usar com orgulho. Se alguém perguntar, nossa, que diferente essa tua peça, porque ela foi feita com essência, né, com verdade, que diferente, ele vai dizer assim, vai trazer lá de dentro. Tu acredita, eu comprei de fulano e fulano, uma inspiração, assim, ó, com conteúdo histórico, uma pesquisa realmente, pro cara desenvolver isso aqui, né, teve uma pesquisa realmente. Então, olha só, essa manga, né, representa tal coisa, esse recorte aqui representa tal coisa, esse cara vai pirar. Essa estampa aqui veio da tapeçaria tal, e eu reconheço, eu vi isso no filme tal, ele vai pirar. É isso, entendeu? Então, quando a gente vai criar um produto, a gente vai criar o produto para essa pessoa, para esse público, para atender a necessidade e os desejos dela. E principalmente para corresponder a essa essência, que essa pessoa possa usar uma peça que tem a ver com ela, que não é só uma reprodução, que não é só uma peça que todo mundo está usando. Se teve toda essa pesquisa, se teve todo esse cuidado,
É uma peça que tem a ver com essa pessoa. E é isso que vai fazer esse diferencial. É isso que vai fazer essa pessoa não desapegar dessa peça. É isso que vai dar mais tempo de vida útil para esse produto. É isso que vai fazer ela usar com orgulho e estampando. Isso que me representa. Eu gosto disso. Entende? Então, por favor, antes de começar qualquer produto ou o teu negócio de moda, faça essas 4 pesquisas. Pesquisa de comportamento, que tem a ver com o teu público-alvo. Pesquisa de mercado, sobre a necessidade do teu produto, os teus concorrentes, a precificação, para ver se vai atender, tá? Pesquisa regional, ver se essa região atende aquilo que tu quer produzir, se tu vai passar perrengue, se tu não vai, se tu tem condições de buscar todos os insumos que tu precisa para o teu produto ficar exatamente como tu imaginou em outro lugar, ou se aquele lugar atende realmente a tua produção. E um tema de coleção, quando tu estiver criando coleção, tá? Ou mesmo que não seja uma coleção, mesmo que tu esteja criando somente uma peça, alguém te pediu uma peça, tu tá criando sob medida, né? Por demanda, essa pessoa, olha, Valéria, eu vou ter uma formatura tal, eu vou ter um casamento tal, e eu queria que tu fizesse um vestido pra mim. Eu vou conhecer sobre essa pessoa, eu vou entender sobre ela, eu vou esmiuçar essa vida dela aí pra conseguir criar algo assim, ó, que seja lá do íntimo dela, que ela vai colocar, ela vai se sentir assim, ó, meu Deus, como que tu fez isso? Eu tô me sentindo maravilhosa nessa peça. E ela nem sabe por quê. Quando a gente atinge esse gosto na pessoa, essa pessoa fica eternamente grata, porque se alimentou a alma dela, aquilo que é realmente importante pra ela e que os outros não conseguem ver. E ela usa aquilo assim, ó, num sabor, numa delícia, orgulhosa por estar com aquilo. Então, faça essas 4 pesquisas e depois me conta sobre o teu sucesso, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Tá bom? Um beijo! Até mais, até a próxima, porque eu vou voltar seguidamente. Até! Obrigada por tudo!